Tivemos cruzar ao fim de alguns anos, esse como chefe de gabinete do reitor da Universidade e como docente da Universidade, agora voltámos na minha terra. Acho que é bonito também assim, voltar de trabalho para um lado e depois agora no departamento de trabalho, mas diferente da Universidade. Cada vez mais somos cidadãos europeus, mas cada vez mais também parece que a Europa está muito distante, cada vez mais distante. Em vez de se aproximar de nós ou nós dela, parece que há um certo divórcio entre os cidadãos dos países europeus e a Comissão Europeia, e a União Europeia, digamos assim. O Pedro Ferreira de Castro é um expert nessas matérias e vai-nos ajudar a compreender também a necessidade de não nos ausentarmos tanto uns dos outros. Haja mais uma política de proximidade entre a Europa e os cidadãos europeus e os cidadãos europeus e a Europa, porque cada um beneficia, todos beneficiamos desta maior proximidade que possa existir. A admissão da nossa responsabilidade, a admissão, digamos assim, do nosso contributo e a arma de povo é o voto, não é? Pode ter favor contra nós próprios. Quando nós não tomamos a dianteira, outros podem nos tirar o tapete. E que vem não é apenas prevenir que ninguém nos tire o tapete, nós próprios estamos muito atentos e comprometemos também, e isto é uma questão das eleições europeias, que normalmente têm uma grande abstenção, porque, está longe, Bruxelas está longe, eles que se lixam, eles, nós não. Não, eles lixam nós, mas são eles não são assim. Quem tem sempre dinheiro, tem sempre, lixam nós. E quanto mais nós nos demitimos da nossa cidadania, do nosso direito de cidadania, mais eles podem manobrar-nos e espezinhar-nos, se quisermos ser assim. O tutor entre os dois e nós. Então, tenho duas boas-vindas ao Pedro Ferreira de Castro, desejo uma boa manhã, sei que uma plateia muito interessante, e vai ver que é gente boa, tudo a luz e agora que são homens em mais tempo, é tudo bom. Agora, já foi Já vamos dar? Vamos dar então a palavra ao Pedro Ferreira de Castro. Ele vai fazer a sua apresentação. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, alguma questão que queira ver esclarecida, como disse o nosso diretor-geral, o Dr. Pedro é um expert em assuntos da União Europeia, portanto, não tem vosso dedo, coloquem as vossas dúvidas e saiam daqui preparados para a vossa cidadania europeia. Muito obrigado, bom dia. Agradeço o vosso cumprimento aqui neste auditório da Câmara Municipal, já aqui várias vezes, há ações com a Escola Solidária, com a Escola Profissional é a primeira vez que colaboro, e venho aqui falar-vos na União Europeia. Venho-vos falar na União Europeia numa perspectiva de vos dar uma ideia sobre a União, o que é a União, os seus objetivos, como é que funciona, e também falar um pouco sobre aquilo que se vai passar proximamente, que são as eleições ao Parlamento Europeu. A importância das eleições ao Parlamento Europeu. A União Europeia, o que é? Bom, a União, no plano geográfico, a União Europeia é uma parceria económica e política única. Não há mais nenhum espaço no mundo com estas características que a União Europeia tem. Hoje é constituída por 28 países, 28 países europeus. Sobretudo com 6, veremos isso. Hoje somos 28. Todos do continente europeu. Este processo da integração europeia que nos trouxe à União Europeia teve início da Segunda Guerra Mundial. Nós aqui nos Açores, os nossos pais, os nossos avós que viveram no campo da Segunda Guerra Mundial não tiveram bem a ideia do que é que foi efetivamente o drama da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram milhões de cidadãos. Nós hoje, pela televisão, nós já temos um conhecimento relativamente alargado
do que é que foi esse drama, mas efetivamente, na altura, aqueles que aqui viviam nos Açores não sentiram tanto os efeitos da sociedade, até sentiram numa perspectiva económica, racionamento de alimentos, etc. Mas o drama da guerra, o mortes e destruição, resultado da guerra propriamente dita, não sentimos. Mas a Europa sentiu, e sentiu com muito peso. E era preciso acabar com esse drama. Esse foi o principal objetivo deste processo da criação da União Europeia: promover a paz na Europa. Era preciso acabar em definitivo com a guerra. Porque a história da Europa estava-se a fazer há milhares de anos, sucessivamente através de guerras. Os Estados constituíam-se através das guerras. E era preciso acabar com esse ciclo. Era preciso entrar num ciclo de paz e de prosperidade para os povos europeus. Porque o desenvolvimento tecnológico tinha mudado a própria natureza das guerras. As guerras se realizavam no campo de batalha de um exército de um lado e de um exército do outro. E eram os militares que acabavam por sofrer as consequências da guerra. Com o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial do século XIX, a guerra deixou de ser isso. Os próprios civis, as populações civis, passaram a ser esmagadas pela própria guerra. Bom, dessa cooperação que se promoveu no fim da Segunda Guerra Mundial, resultou a criação da Comunidade Económica Europeia, a CE, em 1958. Por sinal, hoje são 28 de março. Por sinal, fez há 3 dias, 57 anos, que foi assinado o Tratado de CE. Foi no dia 25 de março de 57, entrou em vigor em 1958. Quais foram os países que iniciaram este processo? Foram os países, precisamente, que mais sofreram o drama da guerra. Os países do centro da Europa. A Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. E desde aí, a junção destes 6 países num mercado único, numa comunidade, num mercado comum, assistiu-se num desenvolvimento permanente dessa cooperação, dessa integração, e que resultou naquilo que é hoje o mercado único europeu. No início, em 1958, esta comunidade só se limitava-se a poucas áreas. Eram essencialmente a política agrícola comum, a política comercial, a política dos transportes, mas não havia, por exemplo, em 1958, preocupações de natureza ambiental, e não havia uma política ambiental para esse espaço. Não havia ainda na altura outro tipo de políticas, por exemplo, de caráter social. Ainda não havia grandes preocupações de caráter social, porque era preciso começar por algum lado, e começou-se efetivamente pela cooperação económica. Em 1923, com a criação da União Europeia, depois de um tratado que ficou conhecido como o Tratado de Maastricht, que foi assinado na cidade holandesa de Maastricht, então aí já começamos a ter uma União alargada a um vasto leque de matérias. Quais é que são, numa perspectiva dos objetivos da União? A União baseia-se em determinados princípios. Os princípios do Estado de Direitos, e toda a sua ação deriva dos tratados que são democraticamente e voluntariamente aprovados pelos Estados-membros. Portanto, os Estados é que constituem a União. E, portanto, os Estados constituindo a União é que aprovam os tratados sobre os quais assenta a vida da União. Como disse, a União Europeia garantiu mais de meio século de paz. A guerra na Europa acabou em 45. De estabilidade e prosperidade, e contribuiu para melhorar o nível de vida dos europeus e deu origem a uma moeda única, o euro. Ora bem, não é difícil percebermos nós aqui nos Açores. Portugal entrou para as comunidades europeias em 1986. Não é difícil perceber, em qualquer ilha dos Açores, em qualquer concelho dos Açores, apesar da crise que estamos a viver, não podemos comparar
os níveis de prosperidade que temos hoje, os níveis de prosperidade que tivemos há 20 ou 30 anos atrás. Qualquer pessoa pode constatar isso. Um dos elementos importantes desta União é a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais e de serviços. Ou seja, somos 28 países. Normalmente, o que é que acontece na relação entre os países quando as pessoas querem deslocar de um país para outro? Normalmente é uma fronteira. Essa fronteira implica um controle de passaportes, em muitos casos de existência de um visto. Nós, por exemplo, quando queremos ir aos Estados Unidos ou ao Canadá, temos que ter o nosso passaporte. Agora já não é um visto, é uma coisa parecida com o ESTA, que até se arranja através da internet, mas de qualquer forma é uma espécie de licença especial para nos deslocarmos aos Estados Unidos. É uma fronteira. E nós temos que cumprir os requisitos da entrada nessa fronteira. Nós aqui nos Açores sabemos bem isso que é, muitos de nós já lá foram e estamos familiares lá. Na Europa, isto já não existe. Nós circulamos no espaço europeu sem fronteiras. Da mesma maneira, eu posso circular entre Portugal e Espanha, entre Portugal e Itália, entre Portugal e a Polónia, como circulamos entre o Conselho de Aprovação e o Conselho de Franca e o Conselho de Portugal da Água. Os requisitos legais de circulação dentro do espaço europeu são exatamente os mesmos. A única coisa que eu tenho que ter é o meu cartão de cidadão na eventualidade de ser necessário para alguma verificação, mas isso cá também acontece. Vocês sabem, nós, um dos deveres atuais de cidadania é nós termos sempre um documento de identificação connosco. E é a única coisa, o único requisito que existe para podermos circular dentro do espaço europeu. Então, há esta livre circulação de pessoas, como também eu tenho a possibilidade de ir trabalhar para outro país da União Europeia nas mesmas condições em que trabalho no meu próprio país. Um dos objetivos principais da União é promover os direitos humanos, tanto na Europa como no resto do mundo. Isto faz parte dos valores da União. Nós hoje falamos muito nisso. Os direitos humanos são neste momento um património comum da União, que nós queremos que seja um património da humanidade. Por exemplo, as relações da União Europeia com os outros países dependem muito do respeito pelos direitos humanos desses outros países. A União Europeia, quando negocia, por exemplo, comercialmente com os outros países, procura sempre, nunca esquecer, a questão dos direitos humanos. Não quer dizer que a União Europeia não tenha relações comerciais com países que não respeitam os direitos humanos. Mas só se relacionando com eles é que a União Europeia pode fazer um esforço para que esses países adiram ao respeito pelos direitos humanos. A dignidade humana, a liberdade, a igualdade, a democracia são estes os valores fundamentais da União Europeia. E desde que foi assinado o último tratado, o Tratado de Istambul, que foi assinado em Lisboa em 2007, o Tratado de Lisboa, como é conhecido, que a Carta dos Direitos Fundamentais faz parte do próprio tratado. Por outro lado, esta união que nós temos é uma união que tem que assentar uma estrutura. Temos que ter uma estrutura, nós aqui nos Açores somos uma região autónoma. Mas para sermos uma região autónoma, temos que ter instituições que exerçam as competências próprias da autonomia. Que instituições são essas? No caso dos Açores, temos uma Assembleia Legislativa Regional e temos um Governo Regional. No sociedade a nível nacional, que temos também os órgãos de soberania. Temos o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os tribunais, etc. Na União Europeia é a mesma coisa, uma estrutura institucional para fazer isto andar, para fazer a União Europeia viver. E, portanto, um dos objetivos é fazer com que estas instituições que põem a máquina da União a funcionar sejam, tanto como acontece ao nível nacional e regional nos Estados-membros, também cada vez mais transparentes. O caso do Parlamento Europeu
é o melhor exemplo desse esforço que a União está a procurar fazer. Porque o Parlamento Europeu, tal como a Assembleia da República em Lisboa ou a Assembleia Legislativa Regional na Horta, o Parlamento Europeu também é eleito pelos cidadãos, neste caso, os cidadãos europeus. No caso da Assembleia da República, como sabemos, são todos os cidadãos portugueses maiores de 18 anos que têm o direito de eleger os deputados que estão na Assembleia da República. No caso da Assembleia Regional, são todos os cidadãos recenseados nos Açores que têm o direito de eleger os deputados que estão na Assembleia Regional. No caso da União Europeia, o Parlamento Europeu é eleito por sufrágio universal direto pelos cidadãos da União. Por sua vez, os cidadãos dispõem cada vez mais de meios para participarem na definição das políticas europeus. Bom, e então vamos, isto foi a aula de introdução. Vamos à geografia da União. Este é o atual mapa político da União Europeia. Nós aqui ficamos com a ideia do que a União Europeia representa no plano político no continente europeu. O continente europeu é maior que a União Europeia, mas a União Europeia tem vindo a ocupar grande parte do próprio continente. Como vocês veem, há aqui alguns países, no caso da Noruega, aqui na Escandinávia, no caso da Suíça, aqui no meio, e aqui alguns países dos Balcãs, que neste lado da Europa, no lado ocidental da Europa, ainda não pertencem à União Europeia. Mas de resto, todos os países da Europa, e ainda a Islândia, aqui no norte, esta ilha aqui. Mas de resto, todos os outros países já são membros da União Europeia. E ficam, portanto, de fora esses países, ficam de fora a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, e ainda a Turquia, porque a Turquia, enfim, no plano geográfico, tem uma parte que fica no continente europeu, outra parte que já fica na Ásia. A cidade de Istambul é uma cidade curiosa nesta perspectiva, que é uma cidade dividida entre os dois continentes. Parte de Istambul fica na Ásia, parte de Istambul fica na Europa. E, portanto, este é o mapa político da Europa. Estamos ali naquele canto superior. Temos ali naquele canto superior direito uma caixa com territórios que são da União Europeia, mas não estão geograficamente no continente europeu. Que territórios são esses? Os Açores estão lá, ali em cima. Os Açores e a Madeira. São os territórios insulares que pertencem ao território europeu, mas que não estão juntos do continente europeu no plano geográfico. Nós sabemos que, geograficamente, os Açores e a Madeira e as Canárias pertencem à Europa, mas não estão no continente europeu. Depois estamos, além dos Açores, da Madeira e das Canárias, ainda temos aqui mais 5 territórios que são franceses, 4 deles na América Central, 3 deles na América Central e 1 na América do Sul, e ainda outro no Oceano Índico, que são a Martinica, a Guadeloupe, São Bartolomé, a Guiana Francesa, que faz fronteira no Brasil e na América do Sul, e ainda a Ilha da Reunião, que fica no Oceano Índico. São territórios muito longínquos, mas são territórios que pertencem também à União Europeia. São franceses e a França pediu para eles pertencerem também à União Europeia. Embora, deixe aqui esta ressalva, há territórios que pertencem a Estados da União Europeia, mas que não são território da União Europeia. Temos o caso, vou-vos dar um exemplo, aqui, estas ilhas aqui em cima, é o arquipélago das Ilhas Faroé, que pertence à Dinamarca, e não são território da União Europeia. Há também aqui umas ilhas, as Ilhas do Canal, Jersey Guernsey e ainda a Ilha de Man,
ali no canal de São Jorge, entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, que também não pertence à União Europeia. Portanto, nem todos os territórios dos Estados-membros são territórios da União Europeia. Mas, na generalidade, todos eles pertencem à União Europeia. Qual a população da União Europeia em comparação dos outros principais espaços do mundo? Vocês têm aqui, a União Europeia tem 508 milhões de habitantes. 508 milhões. Portugal tem cerca de 92 milhões. A União Europeia tem 508 milhões de habitantes. A China tem, perdão, eu disse que Portugal tem 92 milhões. Tem 92 mil quilómetros quadrados. Eu confundi com ele. Portugal tem cerca de 10 milhões e 500 mil habitantes. Ok? Eu disse não. Portugal era um dos maiores países da Europa. Não é. Portugal tem 10 milhões e 500 mil habitantes. A Europa, no seu todo, tem 508 milhões. A China tem 1.343 milhões de habitantes. A Índia, 1.205 milhões. O Japão, 127 milhões. A Rússia, 143 milhões. E os Estados Unidos, 314 milhões. Portanto, a União Europeia tem mais habitantes no seu conjunto do que os Estados Unidos da América. E mais ainda do que a Rússia, que é de longe o maior país do mundo em extensão. Então, já lá vamos, que é o quadro seguinte. A superfície de 1.000 quilómetros quadrados, portanto, a União Europeia tem 4.290.000 quilómetros quadrados. É significativamente mais pequena que a Rússia, que é o maior país do mundo. E depois temos a China, e depois os Estados Unidos, depois a Índia e no fim o Japão, com 365.000 quilómetros quadrados. Portanto, o Japão é cerca de 4 vezes o tamanho de Portugal. Vocês veem aqui, dentro da União Europeia, a superfície dos países para termos uma relação comparativa. A França é o maior país da União Europeia em superfície, 544 mil quilómetros quadrados. Como vocês veem, Portugal tem ali 92 mil quilómetros quadrados. O país mais pequenino da União Europeia, o país mais pequenino da União Europeia é Malta, que é uma ilha com 300 km quadrados. A ilha de Malta é mais pequena, tem cerca de metade da ilha de São Miguel. E é um país da União Europeia. Mas a importância política da União Europeia, de cada Estado da União Europeia, não se vê pela sua superfície, vê-se pela sua população. É a democracia a funcionar. O princípio da proporcionalidade. E, se atendermos a isso, o país politicamente mais importante da União Europeia é a Alemanha, porque é o país com mais população. Tem 81 milhões de habitantes. A Alemanha. A Alemanha tem 81 milhões de habitantes. A França vem a seguir com 65 milhões. Há aqui países que têm todos mais ou menos uma dimensão semelhante. França, Reino Unido e Itália. Depois a Espanha e a Polónia no Pacífico. E Portugal está aqui num conjunto de países junto com a Grécia, com a Bélgica e com a República Checa, todos entre 10 milhões e 500 mil e 12 milhões. No início da sua, o senhor referiu que o principal objetivo da criação da União Europeia era o avanço económico. E por que é que hoje em dia nos encontramos em crise? Se esse é o principal objetivo? Eu gostava de responder a isso mais tarde, pode ser. Eu gostava de responder, não. Eu gostava de tentar responder, se eu soubesse a resposta direita, eu não estava aqui, era primeiro-ministro, eu era. Eu gostava de tentar, mas se calhar mais tarde, está bem?
Lembro-me foi outra vez para falar disso. Porque há aqui várias coisas que nós vamos falar ao longo disto que podem ajudar a compreendermos esse fenómeno. Isto aqui vocês têm como é que se deu o alargamento ao longo da história da integração europeia. É disso que tudo começou no fim da guerra, a procura de promover a paz, e começou em 1952 com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E nessa altura, em 1952, tínhamos só 6 países, os tais 6 países que vos falei: a França, a Alemanha, a Itália, o Luxemburgo, a Bélgica e os Países Baixos. Então aqui há assunto. Depois vai-se alargando a Europa. Em 1973 dá-se o primeiro alargamento. O primeiro alargamento foi ao Reino Unido, à Irlanda e à Dinamarca. Depois, em 81, foi o primeiro alargamento ao sul, mediterrâneo, à Grécia. Em 86, o nosso alargamento, Portugal e Espanha, a Península Ibérica. Depois, em 90 não é propriamente o alargamento, mas o que é que sucede em 90? Em 90 há uma parte do território de um país que é integrado nesse país. Foi quando, em 1989, cai o Muro de Berlim. E havia 2 Alemanhas que tinham resultado da cortina de ferro que se tinha instalado na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. De um lado o Bloco Soviético, do outro lado o Bloco Ocidental. E isso tinha provocado a criação de 2 Alemanhas. A República Democrática Alemã, com um sistema comunista, e a República Federal Alemã, com um sistema ocidental tipo capitalista. Em 1989 cai o Muro de Berlim e os alemães querem a reunificação. E o que se dá é o fim da República Democrática Alemã e a sua integração na República Federal Alemã. Daí que, em 1990, o território da União Europeia é alargado ao antigo espaço da República Democrática Alemã. Depois, em 95, temos o quarto alargamento, que é a Áustria, aqui, depois a Suécia e a Finlândia. Em 2004, é o maior alargamento de todos, a 10 países. Só alguns países que resultaram do fim do regime comunista de leste com o fim da União Soviética. E então, que países são esses? Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa e Eslováquia, Hungria e Eslovénia. E depois ainda, 2 ilhas do Mediterrâneo, Malta, que mal se vê aqui, e Chipre, aqui embaixo. Portanto, 10 países que aderiram a 94. Em 2007, mais 2 países, Roménia e Bulgária, e finalmente 2013 foi o último alargamento, foi no dia 1 de julho de 2013, com a adesão da Croácia. A Croácia, que também é uma antiga república da Jugoslávia. A União Europeia tem 24 línguas oficiais. Isto é muito importante porque a União Europeia respeita a identidade cultural dos países. A União Europeia respeita a identidade cultural dos países. Isto é muito importante. No caso das instituições da União Europeia, a maioria das instituições funciona na as instituições funcionam com línguas de trabalho. Normalmente, quais é que são essas línguas de trabalho? O inglês, o francês e o alemão, basicamente essas 3. Mas no Parlamento Europeu, cada deputado que lá está, e há deputados, como percebemos, de todos os Estados-membros, veremos isso a seguir, cada um dos deputados pode trabalhar na sua língua própria. A União Europeia promove a identidade cultural dos povos e, consequentemente, o respeito pela diversidade linguística. E, portanto, existem 24 línguas de trabalho. Ora bem, na União Europeia, como vimos, são 28 Estados-membros. Mas porquê é que são só 24 línguas? As línguas oficiais da União Europeia. Porque há países que não têm língua própria. Por exemplo, a Áustria, em que língua se fala na Áustria? Fala-se o alemão. Porque a Áustria não tem uma língua própria. Depois temos o euro. O euro não é, no entanto, a moeda de todos os países da União Europeia. Há 3 países
por decisão política, não têm o erro. Esses países que não têm o erro por decisão política são o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Decidiram não participar na União Económica e Monetária e, portanto, continuam com as suas moedas. No caso da Dinamarca, a coroa dinamarquesa, no caso da Suécia, a coroa sueca e no caso do Reino Unido, a libra. Estes países, que ainda são 8 países da Europa de leste que ainda não têm o euro, são países que vão ter que ter o euro. As condições de adesão à União Europeia implicaram que eles tivessem que ter o euro, mas ainda estão numa fase de adaptação à implementação do euro. Portanto, vão ter um dia, mas ainda não têm. Os outros países todos que do lado de cá são todos países onde o euro circula. Qual é que é a vantagem do euro? Para quem já foi à Europa e para quem sabe o que é, por exemplo, ir aos Estados Unidos, percebe-se bem a vantagem do euro. Eu, se for aos Estados Unidos, antes de ir, tenho que ir ao banco comprar dólares. Ora, ao comprar dólares, estou a pagar um preço pela compra da moeda. As taxas de câmbio. Se eu for à Espanha, não preciso trocar moeda. Levo os meus euros, mais vou a uma caixa multibanco na Espanha, tal como vou a Portugal, levanto euros e nem sequer tenho custos dessa operação pelo facto de ser noutro país que não Portugal. Portanto, é uma enorme vantagem que diminui os custos da circulação de pessoas. Mais ainda, não só isso. No caso da economia, se eu quiser vender produtos para outro país que tenha a mesma moeda, não tem todos os custos associados às operações cambiais dessa operação de venda do produto. Na história da União nós temos algumas figuras que são conhecidas como os pais fundadores da União Europeia. Quem são eles? Algumas figuras que provavelmente vocês aqui já ouviram falar. Temos aqui no meio uma pessoa que foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês por 2 ocasiões. Ele foi uma das pessoas que no fim da guerra mais impulsionou a criação das comunidades. No entanto, nós sabemos, como vimos nos quadros há pouco, que o Reino Unido só aderiu às comunidades europeias em 1973. Eu demoraria agora aqui muito tempo a vos explicar essas causas, mas gostava de vos deixar claro que o Winston Churchill foi um dos grandes impulsionadores do projeto europeu. Depois temos aqui este senhor, Konrad Adenauer, era o chanceler alemão, o primeiro-ministro alemão, no final dos anos 40 e início dos anos 50. Este senhor fez um papel fantástico. Porque, como vocês compreendem, a Alemanha foi um grande derrotado da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha foi, na prática, o causador da Segunda Guerra Mundial. E, por isso mesmo, os outros Estados europeus criaram um sentimento de hostilidade muito grande em relação aos alemães. E o fim da guerra foi extremamente doloroso para a recuperação da credibilidade do povo alemão junto dos outros países. As pessoas não gostavam dos alemães, odiavam os alemães. E Konrad Adenauer teve esse papel de reabilitar os alemães junto dos outros europeus. E fez de uma forma brilhante, e por isso também fica na história da Europa por isso. Foi a pessoa que, em nome do governo alemão, aceitou participar nas primeiras comunidades. Depois vocês têm aqui este senhor italiano, Alcide Gasperi, que era um federalista convicto. Para Gasperi, a Europa não devia ser um conjunto de Estados independentes, devia ser uma federação de Estados. Ele era um federalista radical. Depois este senhor aqui, Robert Schuman, este senhor era francês. E era ministro dos negócios estrangeiros quando a França propôs à Alemanha a criação da primeira comunidade, em que o primeiro-ministro alemão era este senhor.
Finalmente, deixei-vos para o fim, mas é provavelmente a figura mais importante disso. Jean Monnet. Jean Monnet foi o homem que idealizou as comunidades. Foi um indivíduo que nunca teve cargos políticos na França, nunca foi um político francês, mas foi um indivíduo que participou ativamente no esforço de guerra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E conhecia bem o drama da guerra. E percebia que era preciso fazer qualquer coisa para acabar em definitivo com a guerra. E foi ele a chave das primeiras comunidades. Foi ele a pessoa que idealizou a Comunidade Europeia de Carvalho do Aço, que foi a primeira comunidade, e que foi proposta formalmente por este senhor à Alemanha de Konrad Adenauer. Estas são, portanto, provavelmente as 5 figuras principais deste processo de integração europeia em termos históricos. Fazendo uma resenha dos tratados, ela foi evoluindo, a integração europeia foi evoluindo em 52 com a Comunidade Europeia de Carvalho do Aço, em 58 com a CEE e a Euratom, que é a Comunidade de Energia Atómica, depois em 87 com a Comunidade Europeia, em 93 o Tratado de Maastricht, em 99 o Tratado de Amsterdão e em 2003 o Tratado de Nice. Eu vou acelerar para... Há aqui algumas coisas que eu vou passar à frente que acho que não são tão relevantes para a nossa matéria, para depois também podermos ter ocasião de conversarmos sobre as questões sobre a questão que já puseram e sobre as outras questões que podem. Qual é que é, portanto, o objetivo geral da União? Promover a paz, os seus valores, o bem-estar dos seus povos. Depois de objetivos específicos, foram aqueles que nós fomos falando. O tal mercado único, uma economia social de mercado, o progresso científico, o combate à exclusão social, que é muito importante na União Europeia, e a promoção da coesão económica, social e territorial. A maioria das políticas de inclusão e de coesão que os Estados promovem, e por exemplo, nós aqui nos Açores, todas as iniciativas que são promovidas ao nível regional na perspectiva da coesão social e do combate à exclusão social são iniciativas financiadas, apoiadas pela União Europeia e têm um enquadramento da própria União Europeia. Isto aqui são os objetivos que pretendemos atingir até 2020 sob o emprego, o objetivo de 75% das pessoas entre os 20 e os 64 anos estarem empregadas, 3% do PIB da União Europeia, enfim, determinados objetivos que se pretende alcançar até 2020. Por exemplo, taxas de abandono escolar inferiores a 10%, isto é muito importante. 40% das pessoas com entre 30 e 34 anos de idade com educação de terceiro nível. Menos de 20 milhões de pessoas em situação de risco de pobreza ou exclusão social. São objetivos que pretendemos, tudo tendo em conta uma Europa de 500 milhões de habitantes. Quanto aos valores da União, vocês já conhecem os símbolos da União, a bandeira europeia, é esta bandeira conhecida de todos. O hino europeu é a nona sinfonia de Beethoven, conhecido como o hino da Hungria. O dia da Europa, o dia 9 de maio, sabem porque é que é o dia 9 de maio? Recordam-se daquele senhor que apareceu há pouco, o Robert Schuman, que eu vos disse que foi a pessoa que propôs à Alemanha a criação de uma comunidade. Ele propôs precisamente a criação dessa comunidade no dia 9 de maio de 1950. Por isso mesmo, 9 de maio ficou definitivamente começando o dia da Europa. E o lema da Europa é unida na diversidade. Nós estamos unidos, mas respeitamos as nossas diversidades, a nossa língua, os nossos costumes, hábitos culturais. Vou-vos dar só um exemplo para vocês perceberem até onde é que a Europa vai nessa proteção da diversidade cultural dos povos. Em Portugal, isto não é muito falado, mas existe um dialeto que não é de raiz portuguesa, que é o mirandês. Tem mais conotação com as línguas do lado espanhol. Mas é um dialeto que se fala na zona do Douro.
E esse dialeto foi praticamente esquecido no século XX. E já muito poucas pessoas falavam. Hoje, a União Europeia promove o ensino do mirandês. Subsidia o ensino mirandês e mais, e até patrocina a edição de livros em mirandês. Vocês conhecem os livros do Asterix? Há livros do Asterix publicados em mirandês, patrocinados pela União Europeia. Portanto, para vocês verem a forma como a União também procura, com este objetivo de unir os povos europeus, fazer com que, no entanto, sejam respeitadas as suas especificidades. Eles não querem que fiquemos todos a falar só inglês. Percebem? Um ponto de vista. Isto são alguns exemplos dos valores da União Europeia. Já falamos praticamente dos todos. A Carta dos Direitos Fundamentais. Quais os direitos fundamentais que conheço? Direitos de cidadania conheço. Já vos falei neste, no direito de circulação e de residência. Portanto, eu posso ir para qualquer país da Europa e tenho o direito de residir em qualquer país da Europa. Até 3 meses sem condições, a partir de 3 meses para trabalhar e para estudar, e mais de 5 anos, residência permanente. E depois temos os direitos eleitorais. Nos direitos eleitorais, o que é que se passa? É muito simples. Há 2 tipos de eleições que nós temos, em que qualquer cidadão da União Europeia tem o direito de, se viver aqui na população, tem o direito de votar e de ser eleito. São as eleições autárquicas e as eleições europeias. Isso ainda não acontece para as eleições nacionais, para a Assembleia da República, nem para as eleições regionais, nem para o Presidente da República. Mas para as eleições autárquicas e europeias, imaginamos que é um cidadão francês que vive aqui na população. Se ele se recensear aqui na população, ele tem o direito de votar agora para as eleições europeias. Mas ele pode ser incluído numa lista de um partido político português para essas eleições europeias. Depois temos a proteção consular. Se eu vou de viagem, por exemplo, à África do Sul, e vou por uma cidade da África do Sul, onde não existe um consulado português, e tenho um problema qualquer, perco a carteira, e preciso de apoio consular, preciso que me ajudem. Eu tenho o direito de recorrer a um consulado de qualquer país da União Europeia. E eles têm a obrigação de me ajudar. E só não acontece se houver um consulado do meu país nessa cidade. Se isso acontecer, a minha obrigação é ir ao consulado do meu país. Mas se não tiver um consulado do meu país nessa cidade, eu tenho o direito de recorrer ao apoio de um consulado, por exemplo, da Espanha, da França, do Reino Unido, do país da União Europeia. Eu também posso fazer queixas e posso fazer petições ao Parlamento Europeu. Posso reclamar ao Provedor de Justiça Europeu sobre erros da administração feitos por instituições da União Europeia e tenho o direito de receber uma resposta em qualquer língua oficial. Se eu fizer uma queixa em português, eles têm que me responder na minha língua. Há agora uma coisa, que é a chamada Iniciativa de Cidadania Europeia, que é a possibilidade dos próprios cidadãos, eles próprios participarem no processo de decisão. Isto ainda é muito complicado, porque exige a assinatura de 1 milhão de cidadãos. Agora não é nada fácil de arranjar 1 milhão. Nós às vezes queremos fazer uma coisa qualquer, queremos 50 assinaturas, já é difícil. 1 milhão, imaginem o que é. Agora, mas no princípio da abertura da União Europeia, há a iniciativa dos cidadãos. Este ano, 2013, foi o ano da cidadania, que se prolonga por 2014. Sobre as instituições da União, muito rapidamente, temos o Parlamento Europeu, aquele que está ali, o atual Presidente do Parlamento Europeu, temos o Conselho Europeu, que é o que reúne os líderes políticos europeus, os chefes de Estado e de Governo,
E temos a Comissão Europeia, que ainda é presidida, vai ser presidida até 31 de outubro, pelo português João Barroso. O Parlamento é a voz dos cidadãos. Neste momento, o Parlamento Europeu ainda tem 766 deputados. A partir das eleições de maio, vai ter só 751. E ali estão os deputados por Estado-membro. Portugal, de acordo com a população que tem, os tais 10 milhões e 500 mil habitantes, e não os 92 milhões que já tem 22 deputados. Vai passar a ter, a partir de maio, vai passar a ter 21 deputados. Que é um aumento de 766 para 751. É assim que eles estão repartidos no hemiciclo, tal como acontece aqui na Assembleia Regional. Os deputados portugueses não estão todos juntos. Da mesma maneira que os deputados de São Miguel não estão todos juntos na Assembleia Regional. Como é que se faz? Estão por famílias políticas. Os do PPR estão num grupo, os socialistas estão noutro grupo, os comunistas estão noutro, os verdes estão noutro, os liberais democratas estão noutro. O que é que acontece a termos dos portugueses? Nos portugueses, há 5 partidos políticos portugueses que estão no Parlamento Europeu, divididos em 3 grupos políticos. Porquê? Porque há 2 partidos, o PSD e o CDS, estão no PPR, que tem ali 275 deputados. O Partido Socialista, os deputados eleitos pelo PS, estão aqui nos socialistas. E aqui neste grupo, que tem 35 deputados, estão os deputados eleitos pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. As eleições ao Parlamento Europeu vão se realizar entre 22 e 25 de maio. No caso de Portugal, tem que ser no dia 25 de maio, porque a lei eleitoral portuguesa obriga que as eleições sejam no feriado ou no domingo. Ora, entre 22 e 25 de maio só existe o domingo 25 de maio. Isto aqui para São Miguel tem um programa, sabe qual é? Não é mais. No domingo só por isto. O que é o sarilho para a população. No entanto, também temos que perceber que as eleições decorrem entre as 7 da manhã e as 7 da tarde. Eu penso que as urnas abrem às 7. Aqui os Açores acho que abrem às 7. Para Lisboa é às 8, o continente da Madeira é às 8 e aqui penso que é às 7. Nunca fiz parte de uma mesa de voto, mas acho que é assim. A primeira tarefa do próximo Parlamento que foi eleito no dia 25 de maio é eleger um novo Presidente da Comissão, um substituto do Dr. João Barroso. A verdade é que as eleições europeias, infelizmente, têm tido cada vez menos participação dos cidadãos europeus. E aqui vocês têm a percentagem da afluência às urnas ao longo dos anos, desde que as eleições europeias se fazem desde 1979. E, neste momento, estamos próximos dos 43% ao nível de média. A média europeia, da afluência às urnas. O Conselho de Ministros é um órgão de decisão da União Europeia. Nós agora, se calhar também não temos muito tempo para ver as instituições todas como gostaria, se calhar um dia já me ofereci ao vosso diretor pedagógico para, numa ocasião, poder vir aqui falar mais pormenor sobre estes aspectos das instituições europeias. Esta senhora é alta representante para os negócios estrangeiros, uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros da Europa, a senhora Catherine Ashton, a inglesa. A Comissão Europeia é composta por um comissário de cada Estado-membro e a Comissão Europeia é uma espécie de governo da Europa. A Comissão Europeia é que toma a iniciativa e é a guardião dos tratados. Isto aqui é a estrutura da União Europeia. Como é feita a legislação da União Europeia? Pode ser através da iniciativa
de cidadania pode começar por cidadãos, mas normalmente começa ali com a Comissão, que apresenta propostas, e depois o Parlamento e o Conselho decidem depois de ouvir os Parlamentos Nacionais e Regionais e a Comissão. Isto é a Europa que todos nós conhecemos, que é hoje, a Europa do Facebook, do Twitter, do Google. As instituições da União Europeia estão nas redes sociais todas e vamos virar por aqui, vamos procurar agora falar um pouco, responder às vossas perguntas. E eu, uma questão de respeito, vou começar por responder àquela pergunta que foi feita e que é muito difícil. Ora bem, como disse, que é que isto é um grande problema das pessoas. Isto é tudo muito bonito o que acabamos de ver, mas a verdade é que estamos em crise. Mas gostava que vocês também tivessem como ponto de partida para aquilo que vamos falar sobre isto, aquilo que também nos disse há pouco, que é o que era a Europa há 20 ou 30 anos e o que é a Europa hoje. A verdade é que, em termos gerais, nós temos níveis de prosperidade que não tínhamos há 20 ou 30 anos. O tipo de vida das pessoas alterou-se bastante, principalmente devido à evolução tecnológica. Hoje em dia ninguém consegue viver sem um telemóvel. Ninguém consegue, normalmente as pessoas até têm 2 ou 3. Ninguém consegue viver sem acesso à internet. Muitas das vezes, eu, por exemplo, português, quando vou ao estrangeiro, a minha primeira preocupação é ver onde é que tenho acesso a uma rede de Wi-Fi. Porque é que tenho uma informação toda nada. Há 20 anos, nós, se fôssemos ao estrangeiro, eu vendo a população, se quisesse falar com a comunidade olhada por algum motivo, tinha que ir uma cabine pública. Vocês hoje em dia não sabem o que é que são cabines públicas. Ainda existem algumas aí, mas acho que sou mesmo, acho que ninguém as usa. Enfim, isto para vos dizer que a vida mudou significativamente. O grau de exigência dos cidadãos também mudou. Passamos a ter um determinado nível de vida que não havia antigamente. A verdade é que houve coisas, efetivamente, que não correram bem nos últimos anos. Houve coisas que não correram bem e a União Europeia reconheceu isso. Houve coisas que não correram bem e eu vou falar só ao nível da União Europeia. Ao nível nacional e regional, como vocês compreendem, não é para mim. Vocês terão outras pessoas mais habilitadas para falar sobre isso. Sobre a União Europeia, o que é que efetivamente não correu bem? Aquilo que está perfeitamente identificado e que contribuiu para que esta crise não fosse resolvida de outra forma, tem a ver com o seguinte. Nós criamos um mercado único em que todos nós circulamos livremente. Todos nós podemos vender bens para outros países da União, podemos comprar bens de outro país da União como se o fizéssemos cada ano. Portanto, criamos um espaço único. Para criarmos esse espaço único, percebemos as vantagens de criar uma moeda única. Simplesmente a circulação da moeda tem determinadas regras. E essas regras dependem de algumas instituições que são, por exemplo, os bancos. E o que é que aconteceu na União Europeia? Nós implementamos uma coisa que foi a União Económica e Monetária, que nos deu uma moeda única. Mas não implementamos alguns mecanismos de controle necessários à própria União Económica e Monetária. Como seja, por exemplo, uma união bancária. Nós todos já ouvimos falar dos nossos políticos todos, muito preocupados com os resgates que o pessoal teve que fazer a alguns bancos. O dinheiro que custou fazer esses resgates. Se nós tivéssemos uma união bancária, isso não teria acontecido. Porquê? Porque os meios de supervisão do funcionamento desses bancos teriam sido diferentes. Não estariam sujeitos a regras nacionais que não foram eficazes. E estariam sim sujeitos a regras da União, feitas por todos os países da União e iguais para toda a União.
Houve países que não tiveram esse problema. Houve países que tiveram o mesmo problema de Portugal e até bastante pior. Começou por ser na Islândia, que não é da União Europeia. Mas a Islândia teve um problema bancário gravíssimo. O primeiro-ministro acabou preso. Mas na União Europeia tivemos primeiro a Irlanda e depois a Grécia, com uma dimensão enorme. E depois apareceu Portugal, a Espanha, a Itália, foi quase a Europa e agora as coisas parecem estar aos poucos a ficarem de certa forma ameaçadas. Mas a verdade é que o problema existiu. E o problema existiu precisamente pela falta desse controle e dessa supervisão. E a União reconhece isso. Por isso mesmo é que a União, neste momento, está a investir numa coisa que é a União Bancária. Que supostamente, esperamos, vai ajudar a suprir os problemas que originaram a crise. Agora não me pergunto como é que se sai da crise. Isso os tem que explicar. Faz favor. E são países da União Europeia, mas que ainda não aderiram ao euro. Sim. Pronto. E estão a fazer com que isso, que eles aderiram ao euro, isso não poderá levar à crise. Há países que não aderiram ao euro. Sim, mas que vão implementar o euro. Sim, são obrigados, aliás, a Sim, e isso não levará à crise ainda mais destes países. Não por isto. O problema não está tanto no euro, na existência do euro. O problema está nas regras que acompanhavam a implementação do euro. Como disse, a falta, por exemplo, de união bancária. Isso já está identificado e já estão trabalhando nisso, já estão construindo isso. Esses países que ainda não têm o euro e que vão ter que implementar o euro, só vão implementá-lo quando a Comissão Europeia chegar à conclusão, e o próprio Banco Central Europeu chegar à conclusão que aqueles países estão tecnicamente preparados para implementar o euro sem que daí resulte uma penalização para as suas economias e também para a própria Europa. Portanto, aquilo que está a ser feito não é só a questão do formalismo do dia tal, a partir do dia tal o país X vai ter que ter o euro. Não, isso vai acontecer quando eles tiverem efetivamente as condições para. Portanto, não é dano e leve. Portanto, aquilo que se espera é que eles efetivamente, quando entrarem no euro, já não haja aquilo que acabou de dizer que poderia acontecer. Então, se ainda não estávamos preparados, porque é que insistiram na entrada do euro? Não tinham feito ainda implementação, nem Em União de bancos, nem nada disso. 1952, quando se implementou a União Económica e Monetária, nós passamos a ter o euro em 2002. Mas isto é um processo que evoluiu, foi preparado ao longo de 10 anos. Nesses 10 anos, não houve a percepção da necessidade da União Bancária. E essa percepção só existiu quando a crise rebentou. E é isso que agora se está a fazer. Mas, entretanto, o euro já existiu. O que é que se pode fazer agora? Agora é implementar a União Bancária. Nós não podemos, de um momento para o outro, acabar com o euro, restabelecer as moedas nacionais, vamos reconstruir o euro. Não, isso é impraticável. Vocês vejam o que é que se não faz às economias dos países só a mudança de moedas outra vez. Nem havia vantagem nisso. O que é importante é que rapidamente a União Bancária, teoricamente, a solução do problema, seja implementada. E atenção, há aqui uma coisa que também é preciso ser dita na perspectiva europeia. É que esta crise não deriva só e exclusivamente disso. Deriva de outras coisas. Cá entre nós, houve também alguns erros na própria implementação do euro neste sentido. Sabe-se hoje que os tais critérios de convergência que eram exigidos aos países para poderem adotar o euro foram falseados no caso da Grécia. A Grécia, quando em 1999 se decidiu quais os países que iam ter a moeda em 2002, a Grécia foi incluída nesse lote de países. Porque a Grécia tinha fornecido elementos à União Europeia através dos quais se identificava que a Grécia já completava todos os critérios necessários. Não, a crise em Portugal não é nada comparável à da Grécia. Isso é completamente falso. Os 60%, o não cumprimento da regra dos 60%
Em 2006, eles ainda estavam dentro dessa máquina. Os gregos conquistaram isso em 99. O nosso programa foi partilhado em 2006. E depois, com a crise bancária, o problema agravou-se. Com a crise bancária, o problema agravou-se. Porquê que não voltamos aos scripts? Para quê? Não, essa pergunta é importante. Qual o objetivo? Porquê é que eu faço esta pergunta? Porquê é que não voltamos aos scripts? Dava mais lucro. A sensação que fica é que as pessoas encontram no euro a culpa da crise. Rigorosamente, o euro não tem culpa da crise. Era aquilo que eu estava a dizer aqui, esta senhora. O euro, a Europa falhou contribuir para a crise na medida em que não teve determinados mecanismos que têm a ver essencialmente com a união bancária. Mas há outras questões que, porque se fosse isso, todos os países da zona euro estavam nas mesmas circunstâncias. E há países da zona euro que não têm crise nenhuma. Vocês percebem isso? Se há países da zona euro que não têm crise, então a culpa não é só do euro. Se fosse só do euro, estávamos todos em crise. Isso é lógico. Portanto, há efetivamente uma falha que faltou no mecanismo que foi a União Bancária, mas as políticas nacionais dos países é que fizeram agravar a falta dessa União Bancária. Por isso mesmo é que há países que estão numa situação terrível, que é o caso da Grécia, há outros que estão numa situação muito desconfortável, que é o caso de Portugal, e há outros que nesta hora. Ninguém fala da crise no Luxemburgo, ninguém fala da crise na Holanda. Não é? E eles são países do euro. Ninguém fala da crise da Finlândia. São países do euro. Então, a questão não é só do euro. Aquilo que tinha a ver com o euro está identificado. União Bancária. Vamos implementar a União Bancária. O resto também tem a ver com os Estados-membros. A implementação do euro possibilita a diversificação de mais certos países. Claro. Mas também não prejudicou os países que não aceitarem a implementação do euro. Eles assim não têm dívidas mais. E os países que não têm a capacidade de ter certos pedidos que os países têm. Sem vitórias. Correto. O facto de um país se criar uma determinada zona com determinadas vantagens faz com que as tropas policiais dentro dessa zona acabam por fluir mais do que países que não estão dentro dessa zona. E a criação de uma zona com uma determinada moeda e o facto de outros países não terem entrado nessa zona, os países que não entraram, economicamente acabam prejudicados. Mas isto é preciso que se diga o seguinte, estamos a pensar essencialmente naqueles que decidiram não ficar dentro, não é? Da Dinamarca, da Suécia e do Reino Unido. Esses países, sinceramente, porque é que não. Vocês podiam me perguntar, porque é que eles não quiseram aderir ao euro? Eles não quiseram aderir ao euro por um motivo. Os respectivos governos nacionais, na altura, queriam e achavam que os países deviam aderir ao euro. Só que as opiniões políticas nacionais eram extremamente contrárias à ideia de uma questão mais cultural do que propriamente económica. Por exemplo, os ingleses, é muito difícil para os ingleses compreenderem o fim da vida. Foi muito mais fácil para os portugueses tocarem o escudo do euro do que os ingleses perceberem aceitarem o fim da vida. É uma questão quase mais cultural do que propriamente financeira e económica. Porque os respectivos governos nacionais, na altura, entendiam que deviam adotar o euro. E só não o fizeram porque perceberam que, na opinião pública nacional, era maioritariamente contrária à implementação do euro. Chegou a acontecer uma coisa muito interessante. A Dinamarca entrou inicialmente para a União Económica e Monetária. A Dinamarca era para estar na União Económica e Monetária. Mas depois houve um referendo na Dinamarca sobre o Tratado de Maastricht, que nesse referendo percebeu-se que os dinamarqueses o que não queriam naquele tratado era o euro. E aí o que é que o governo fez? Quando percebeu isso? Fez um moratório, no sentido de Dinamarca não adotar o euro.
retiram o referendo e passou. Portanto, os dinamarqueses não queriam na altura. Portanto, agora que esse raciocínio está corretíssimo, está. Os países que não aderem ao euro, que não aderiram ao euro, estão, obviamente, em desvantagem no plano comercial. Mas, por exemplo, a Libra é a moeda mais valorizada do mundo. O problema que se põe é o custo das operações em relação à cultura do nosso assistente, é o custo das operações comerciais. A Libra não deixa de ter valor e pode até valorizar mais, mas o país que mantém a prerrogativa valorizar não pode valorizar a sempre, mas pode desvalorizar a moeda. São técnicas financeiras que os Estados utilizam para, por exemplo, promover, se a desvalorizar a minha moeda, mais facilmente vou exportar. Os meus produtos vão ser mais baratos que os outros e vou dinamizar a minha economia. É óbvio que os países da zona euro não deixaram de poder fazer isso. Porquê? Porque passaram a estar com uma moeda única. Mas depois tem esse efeito que ele acabou de dizer. O facto de não participarem no mercado em que não há custos cambiais. Se eu quiser vender para a Inglaterra, sai mais caro do que se quiser vender para a França. Tem custos cambiais. E se eu quiser comprar produtos da Inglaterra, também sai mais caro se quiser comprar produtos da França ou da Espanha. Queria dizer como é que eles não decidem disso. E tecnicamente não sei explicar. Sou um economista que podia fazer isso e eu não sou um economista, não sei. Eles têm mecanismos legislados por não ser da União Europeia, tinha mecanismos de soberania que podia fazer o que quisesse, inclusive a justiça. Instauraram um processo de crime contra os políticos responsáveis na altura, ao ponto do primeiro-ministro ter sido condenado. Então, eles têm o facto de serem os Estados que não partilham a sua soberania nestas áreas com outros Estados, eles podem fazer o que quiserem. Agora, eu não tenho conhecimento profundo da natureza da crise islandesa, não posso estar aqui a explicar como é que isto se faz. Mas o economista que pode dizer explicar isso. Na Inglaterra, a União Europeia, em 2002, quando saiu a nossa moeda euro, O que é que eles não porque é que eles também não aceitaram ainda no marco? Precisamente pelo motivo que eu vos disse, pelo motivo político. Quando a União Comunitária foi estabelecida pela massa de 92, na altura, o Reino Unido e a Suécia iniciaram logo. Não, a Suécia ainda não pertencia à União. A Suécia só aderia em 95. O Reino Unido disse logo que não queria ter União. Porquê? Porque o governo inglês, embora fosse favorável à inclusão do Reino Unido na zona euro, sabia por sondagens que os ingleses eram maioritariamente contrários à entrada na zona euro e, portanto, o fim da Libra. Eram contrários a isso. Consequentemente, o governo do Reino Unido decidiu ficar fora. Os suecos fizeram o mesmo quando aderiram em 95. Nós aderimos, mas aderimos se não entrarmos no euro. Os dinamarqueses, que foi o que eu contei há pouco, inicialmente aderiram, mas depois que houve o referendo que foi chumbado, o governo dinamarquês percebeu que eles não queriam era a moeda única e então fez um protocolo de exclusão em relação à moeda única. Compreendo que em tempos de crise as perguntas estejam mais centradas nos euros que todos precisamos, mas tratando-se de uma escola que é financiada pelo Proemprego, portanto também sobrevive graças ao apoio da União Europeia, eu gostava que talvez pudesse focar um bocadinho mais naquela estratégia da escolarização da Europa 2020 e que nós, de certa maneira, também nos interessa aqui para a nossa população 2020. O Horizonte 2020 é uma espécie de programa da Europa. Isto é assim, a União Europeia tem um orçamento 12 vezes maior ao dinheiro que Portugal podia emprestar à Troika.
portanto, o orçamento da União Europeia é enorme. 38% do orçamento da União Europeia é dedicado à política agrícola comum, à política de desenvolvimento dos recursos naturais e tudo mais. Mas depois temos 33% do orçamento da União Europeia que é dedicado ao desenvolvimento sustentável, ao combate ao desemprego, a uma data de políticas que procuram ultrapassar todas as dificuldades que os Estados da União Europeia estão a sentir no plano económico. E o objetivo do Horizonte 2020 é isso, é estabelecer uma espécie de programa de desenvolvimento para a União Europeia, numa perspectiva sempre de desenvolvimento sustentável. Eu posso vos mostrar o quadro. Eu tenho aqui, para agora responder à pergunta. Sobre o Horizonte 2020. Estratégia Europa 2020. Foram decididas metas. Isto já tinha sido feito em 2000. Na altura, o presidente do Conselho Europeu era o português Miguel António Guterres, porque era primeiro-ministro. E em 2000 tínhamos definido um objetivo de 2010, uma estratégia de 2010. O objetivo era chegarmos a 2010 com determinados objetivos cumpridos. E aquilo que aconteceu foi que a estratégia de 2010 não correu bem. Não correu bem. Logo em 2002, 2003 se percebeu que aquilo que se pretendia atingir em 2010 não seria possível. Depois, já a agravar tudo, veio a crise a partir de 2007, 2008, que ainda estragou mais as coisas. E então, agora, numa perspectiva muito mais realista, e com base, obviamente, vocês sabem, a União Europeia tem nas suas instituições equipas que não fazem outra coisa senão analisar as contas nacionais, a economia europeia, tudo, elementos que são essenciais para prospectivar um plano futuro. E a Europa 2020, o Horizonte 2020, estabeleceu determinadas metas. E as metas são essencialmente estas. Para isto é preciso dinheiro. Porque são metas que são, obviamente, alcançáveis através de várias coisas. Através de legislação que a União deve adotar. Através de legislação nacional que os Estados-membros também têm que adotar, o que mais não seja em transposição da legislação europeia, que é obrigatória. E depois, os recursos financeiros. Os recursos financeiros alocados a cada um destes objetivos. Quando falamos que o objetivo da Estratégia Europa 2020 é, em 2020, termos 75% das pessoas entre 20 e 64 anos de idade empregadas, isto custa dinheiro. Depois, quando falamos em ter 3% do PIB da União Europeia investido em investigação, 3% do PIB tem um número de dinheiro. Então tem que haver recursos para isso. E o objetivo é funcionar dessa maneira. O que é que, por exemplo, no caso português, o que é que está a ser feito? Está a ser feito, o Horizonte 2020 está a ser implementado com alguma lógica de integração à política de coesão da União Europeia. E, portanto, está-se a associar os objetivos do Horizonte 2020 às medidas que vão ser implementadas neste quadro financeiro plurianual que se deveria ter iniciado este ano, mas que está atrasado. Nós ainda estamos, na prática, a viver ainda ao abrigo do quadro anterior, mas aos poucos vai ser implementado até ao final deste ano. A perspectiva da Comissão Europeia é que no dia 1 de janeiro de 2015 o quadro financeiro plurianual já esteja em plano de funcionamento, com os respectivos programas nacionais todos aprovados
E nos respectivos programas nacionais temos, por exemplo, no caso dos Açores, o programa dos Açores está incluído no Programa Nacional Português. E isso será um dos elementos essenciais para o alcance destes objetivos. Paralelamente aqui nos Açores, nós temos outro instrumento. Depende, obviamente, da iniciativa política, que é tudo o que a União Europeia pode fazer pela ultraperiferia. Ou seja, existem determinadas regras para o funcionamento da Europa até 2020, com base em objetivos bem definidos. Essas regras dependem da adoção de legislação e da alocação financeira de meios, mas, no caso dos Açores, nós ainda temos outra vantagem, que é a possibilidade de recorrer a medidas excepcionais, medidas que vão modelar a legislação da União em função das nossas necessidades, pelo facto de sermos uma região insular, de pequena dimensão, com pouca população, longe do continente europeu e com uma orografia e um clima difíceis e ainda excessivamente dependentes de um número muito reduzido economicamente dependentes de um número muito reduzido de produtos que fazem parte do ciclo da atividade económica. E, portanto, esse é mais um instrumento que aqui nos Açores estamos presos. Obviamente, no que diz respeito à área em que se insere, por exemplo, esta escola, poderão haver algumas medidas no âmbito da ultraperiferia que poderão ser adotadas, mas compete, obviamente, ao poder político avançar com elas, avançar com essas propostas. Porque o objetivo é este. Sendo certo que em regiões como a nossa, precisamente pelos motivos que vos disse há pouco, é sempre difícil nós termos cumprirmos os objetivos definidos ao nível europeu. Portanto, nós estamos sempre atrás. Isto mesmo é que somos uma região de coesão e somos uma região que beneficia ainda da totalidade dos fundos estruturais. Não sei se respondi. Portanto, a Europa é isto. A Europa não faz milagres. E a Europa não é um país. A Europa são 28 países. Cada país também tem as suas regiões. No caso de Portugal, nós estamos, dentro de Portugal até temos duas regiões autónomas, temos os Açores e a Madeira, nós aqui nos Açores também temos capacidade de ação. Há uma coisa muito importante na União, que é o seguinte. A União funciona com base em 3 princípios. O princípio da atribuição, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. O princípio da atribuição significa o quê? Significa uma coisa que muitas vezes os próprios políticos ajudam a confundir, que é aquilo que é decidido pela União é porque os Estados querem. Nós não estamos aqui, no vosso diretor dizia há pouco, dependentes dos senhores sentados em Bruxelas que fazem tudo e decidem tudo. Aliás, as nossas conversas sobre o euro, há pouco, davam um bocado a entender isso. Que decidem tudo um pouco à nossa vida. Não. Aquilo que é decidido em Bruxelas é porque os Estados-membros, os cidadãos dos Estados-membros, assim o entendem. É a explicação para o princípio da atribuição. Portanto, os poderes que a União tem são poderes atribuídos pelos Estados-membros. Depois, o princípio da subsidiariedade, esse princípio é muito importante, é o princípio de que a ação deve ser efetuada ao nível mais próximo dos cidadãos. E só vai se afastando dos cidadãos na medida em que, nesses níveis mais elevados, essa ação é mais bem feita. Ou seja, se uma determinada ação puder ser melhor realizada ao nível local, é ao nível local que deve ser realizada ou decidida. Se a ação pode ser melhor realizada ao nível regional, é ao nível regional. E só depois é que vai subindo para o nível nacional e finalmente para o nível europeu. E finalmente o princípio da proporcionalidade, que tem a ver com os princípios elementares da democracia. Nós somos cidadãos
e somos 500 milhões de cidadãos. E toda a ação da União deve ter em conta a proporcionalidade da população em relação aos Estados-membros onde ela se situa. Portanto, estes três princípios são essenciais para perceber o que é que a União deveria. Não sei se não há mais perguntas. Não havemos. Agradeço a vossa atenção aos nossos perguntas. Lamento não ter podido responder a uma ou outra pergunta, mas é nossa vida. E já disse ao vosso diretor que terei muito gosto em, quando quiserem falar sobre a Europa, na medida dos meus conhecimentos e das minhas possibilidades, terei todo o gosto de conversar convosco. Muito obrigado. Terminou agora, muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado. Nas aulas de cidadania com o professor Nuno, com a professora Mónica, também os outros professores podem esclarecer algumas outras dúvidas que tenham ficado pendentes. E não se esqueçam que há um site, União Europeia, portanto é Europa.eu. Vocês se forem www.europa.eu, vocês aparece-vos logo um quadro com as várias línguas. Clicam no português, aqueles que quiserem português, se quiserem outra língua, clicam no português e têm lá a informação do consultor. Não se inibam de pesquisar, não se inibam de saber mais. E dia 25 então, de maio, Dia 25 de antes maio, de irmos para as festas, vão votar. esse pode ver. Os maiores dos jogos, os maiores dos jogos.